Fala, senhores e papais! E aí, tudo bem? Rubão aqui. Se você ainda não segue esse perfil, isso aqui é uma conversa que a gente tem de pai para pai. E quem mais quiser participar e ouvir as experiências pelo lado de um pai, né? Hoje eu tô tendo que usar um óculos aqui, eu fiz um procedimento nos olhos. Fiz nos dois olhos, então qualquer tipo de claridade, eu tenho uma janela bem aqui. Eu tô procurando ter um pouquinho mais de cuidado. Então não repare, tô aqui dentro de casa, mas estou de óculos escuro até para preservar um pouquinho. Cara, tenho pensado muito no que eu iria falar nesse papo de pai e acho que algo que eu tento levar na minha relação com a minha filha, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Cara, é muito difícil, às vezes a gente é uma linha muito curta, né? Você trabalhar assim com você corrigir teu filho, porque você precisa corrigir, é o papel do pai, tanto do pai quanto da mãe. A função do pai e da mãe são várias e entre elas, uma delas é a correção. É necessária, essa responsabilidade é do pai e da mãe, né? E no caso do pai que faz esse independente, vai, se o pai é pai solo ou não, você precisa exercer isso de uma forma muito quase de uma forma regendo uma orquestra, porque é uma linha muito tênue, eu posso usar essa palavra? É uma linha muito tênue ali do que você, de como você vai lidar com o seu filho, né? Cara, seguinte, depois de muito pensar e querendo falar sobre limites, sexta-feira foi o aniversário da minha filha e eu acho que eu entendi o que eu gostaria de falar aqui no Papo de Pai de hoje. Que é o seguinte, a gente que é pai, a gente precisa corrigir nossos filhos. Mas tem algo aí que precisa ser o nosso norte, né? E o nosso norte precisa ser o amor. Porque independente do que aconteça, se você tem muito amor, o amor direciona as ações. Uma vez eu ouvi de um amigo que a gente precisa aprender a falar não e não com amor. E depois que eu ouvi isso, cara, explodiu minha mente e eu pensei, pô, como é que eu não tinha pensado sobre isso? Então, o amor ele tem que ditar as nossas decisões, né? Tem coisa que, independente da situação, da correção, né, da bronca, né, que a gente tem que dar, do problema, precisa prevalecer o amor que a gente tem pelos nossos filhos. E isso, galera, é independente da idade. Né? Filho não é porque o filho é petitinho ali, alguma coisa ou outra, que a gente vai lidar de forma diferente com ele, não. Eu acredito que no dia que a minha filha tiver 50 anos, se Deus me abençoar ainda, eu estiver aqui forte, bem, saudável, o que eu mais vou ter nela é amor. E o que eu não quero ter é arrependimento também por não ter corrigido. Então, às vezes eu me pego em alguma situação ali que eu tenho que corrigir, que eu tenho que chegar mais firme nela. Acontece. Porque filho erra, pai erra, mãe erra. Todos nós erramos, né? E tem dias que a gente precisa corrigir, colocar limite, dizer não, né? Tomar decisões ali que os nossos filhos não vão entender naquele momento. E tá tudo bem, né? Amar um filho não significa a gente permitir tudo. Não é por aí, né? Então, às vezes, amar é justamente ter a coragem de corrigir. Então, ter a coragem de ir ali corrigir é necessário, né? É complexo, é um assunto complexo, né? Assim, por isso que eu pensei muito se eu deveria falar sobre isso, porque alguns pais podem achar que é frescura, é balela o que eu tô falando aqui, mas não. Se você tá aqui, você já sabe a forma que eu lido, que eu tento pelo menos, né, lidar com a minha filha, então isso eu tento fazer, né? É aquela pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui agora pro meu filho, né? É para educar ou é só porque eu tô com raiva? O que eu vejo é, né, a educação que os nossos pais nos deram era justamente de quê? Eu tenho até um
tô lendo aqui só um roteiro que eu tenho para não me perder, tá, galera? Os nossos pais, às vezes, eles fizeram o melhor pra gente, mas assim, talvez não se faziam essa pergunta. Eu tô aqui para corrigir, ou eu tô para descontar a raiva que eu fiquei. Porque, porra, filho faz raiva pra caramba. Trabalho faz raiva pra caramba. Amigos fazem raiva pra caramba. E a vida é um tal de morde e assopra. Mas com os nossos filhos, que são as pessoas que, em teoria, né, vários pais, são as pessoas que a gente mais ama na vida, né? A gente tem que aprender a nos perguntar, né, se o que eu estou fazendo, então, o que eu estou fazendo agora é para educar o meu filho ou é só porque eu estou com raiva? Porque a raiva pode até aparecer, né? Mas ela não pode ser o norte, né? O amor precisa ser o norte. Então, foca muito bem no que eu vou falar. Eu vou até repetir para você, né? A raiva, ela vai vir em algum momento, né? Mas ela não pode ser a nossa direção, ela não pode ser o norte. Jesus foi amor. Então, as nossas decisões têm que se basear no amor e as correções também. Elas são necessárias, elas fazem parte do desenvolvimento, elas fazem parte da correção e elas vão acontecer, elas precisam acontecer e elas vão acontecer de forma, às vezes, que em alguns momentos, em algumas situações, nós mesmos vamos ficar incomodados. Eu, por diversas vezes, eu corrigi a minha filha e eu deitei na minha cama e me senti muito mal. Falei, pô, mas não é assim que eu queria agir, não era isso que eu queria ter feito. E, pai, eu me permiti, e algumas vezes, voltar atrás e pedir desculpa para minha filha, porque nós erramos. Você pedir desculpa ali não é feio, não, tá? Não é sinal de fraqueza. Quero deixar isso bem claro, não é sinal de fraqueza, né? O amor deve estar sempre por trás das correções, né? O amor deve estar sempre por trás dos limites. E é o amor que tem que estar por trás das nossas escolhas, né? Porque, no fim, nossos filhos talvez não se lembrem de todas as broncas que eles receberam, né? Com certeza, eu não me lembro de muitas, eu me lembro de várias, mas eu não me lembro de todas as correções que, no caso, eu recebi quando era pequeno, né? Mas uma coisa eu espero que a minha filha nunca tenha dúvida, que ela foi profundamente amada. A minha filha é profundamente amada. E pai, você tem que amar o seu filho de forma profunda, profunda. Eu espero que isso ela tenha essa consciência, né? E que realmente um dia ela entenda todas as broncas que eu dei, as correções que eu tive que fazer, como eu hoje entendo as broncas e as correções que eu tive enquanto era pequeno e tomei muitas broncas. Fui um filho custoso. Mas é isso. O papo de pai, sem manual, sem imperfeição, só a experiência de quem escolheu estar presente. Eu espero que você, pai, também escolha estar presente. Esse papo aqui não é sobre coisas, sobre grana, sobre se você tem tempo, se você não tem tempo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para fazer diversas coisas, você tem tempo, alguns aí para ir pro show, pro pagode. E é inadmissível que em pleno 2026 você não tenha tempo para estar com seu filho ou a sua filha. Espero que esse papo tenha feito sentido para você. Semana que vem a gente se fala aqui de novo. A mensagem central acho que era essa. Era falar sobre correções, que elas em algum momento vão acontecer, vão chegar. Mas que o amor seja o norte das nossas decisões. Até semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.